Quase invisíveis a olho nu, os mísseis russos percorrem os céus de Poltava com uma velocidade assombrosa, incapaz de ser interceptada. O silêncio tenso que precede a devastação parece um presságio mudo. De repente, explosões violentas rompem essa quietude, trazendo uma onda de destruição rápida e letal. O coronel Douglas Macgregor, ex-conselheiro do Pentágono, destacou com frieza: não há tecnologia capaz de deter os mísseis hipersônicos russos enquanto estão no ar. A Rússia lançou uma de suas armas mais avançadas, os mísseis Kinzhal, que podem atingir uma velocidade incrível de 12.242 km por hora. Isso representa mais de 7.200 km por hora, o que dá uma ideia do poder destrutivo dessa arma. Mais informações revelam que as forças ucranianas, com capacidades defensivas já debilitadas, não conseguiram reagir de forma eficaz. Para aqueles que vivem nos arredores da cidade, o tempo de reação foi mínimo. Em questão de segundos, o céu foi iluminado pela intensidade das explosões. O alvo principal era uma instalação militar localizada no centro de Poltava. Os mísseis Kinzhal, projetados com a capacidade de mudar sua rota durante o voo, desviaram habilmente de sua trajetória original, fazendo com que os sistemas de defesa antimísseis ucranianos se tornassem inúteis diante desse ataque. O foco da ofensiva foi o Instituto de Comunicações Militares em Poltava, um local estratégico para o treinamento de especialistas em guerra eletrônica e radares. Vladimir Rogov, que preside a Comissão Pública para a Soberania, relatou a gravidade do ocorrido. Foi um ataque certeiro e devastador, afirmou, mencionando o elevado número de baixas. Ainda sob o choque pela eficiência da ofensiva, as forças ucranianas reconheceram a perda de dezenas de soldados. Este ataque não foi um evento isolado, mas sim parte de uma estratégia russa minuciosamente elaborada e de longo alcance. A história dos mísseis hipersônicos russos remonta ao final da Guerra Fria, um período em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética travavam uma corrida tecnológica em diversos campos militares. Naquela época, ambas as superpotências buscavam formas de obter vantagem no campo de batalha, desenvolvendo tecnologias capazes de romper as limitações da guerra moderna. Enquanto os Estados Unidos focavam seus esforços na criação de armas nucleares mais poderosas e na construção de sistemas antimísseis avançados, a União Soviética e posteriormente a Rússia optou por um caminho estratégico diferente. Em vez de apenas aperfeiçoar o arsenal existente, os engenheiros russos começaram a explorar maneiras de superar qualquer sistema defensivo, buscando uma tecnologia que tornasse as barreiras convencionais obsoletas. Esse esforço culminou no desenvolvimento do Kinzhal, ou Daga, como é chamado em russo, que representa o resultado de décadas de pesquisa, testes e aprimoramentos tecnológicos. Diferente de mísseis convencionais, o Kinzhal foi projetado para atingir velocidades hipersônicas, ultrapassando com folga os limites das armas supersônicas. Lançado a partir de caças de combate, esse míssil não apenas viaja em velocidades extremamente altas, mas também possui a habilidade de realizar manobras evasivas durante o voo, o que complica ainda mais as tentativas de interceptação. De fato, especialistas militares classificam o Kinzhal como a joia da coroa da estratégia ofensiva russa, um verdadeiro divisor de águas no cenário bélico atual. O Kinzhal é capaz de atingir velocidades que variam de 6 a 10 vezes a velocidade do som, algo que se traduz em aproximadamente 7.000 a 12.000 km por hora. Essa característica torna o míssil um pesadelo para os sistemas de defesa convencionais, que são projetados para interceptar objetos que viajam em velocidades muito inferiores. Além de sua impressionante velocidade, a capacidade de manobra do Kinzhal o coloca em um patamar quase inalcançável, já que ele consegue mudar de trajetória ao longo do voo, escapando de radares e sistemas de defesa baseados em trajetórias previsíveis. Uma das grandes inovações do Kinzhal está justamente em sua versatilidade, e pode ser utilizado para atingir uma variedade de alvos estratégicos, como instalações militares, bases aéreas, navios
ou até mesmo infraestruturas vitais, com uma precisão mortal. Sua tecnologia foi desenvolvida para contornar sistemas antimísseis como o THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, amplamente utilizado pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa capacidade de evitar detecção e interceptação faz com que o Kinzhal seja uma das armas mais temidas no arsenal russo. Em uma entrevista recente, o coronel Douglas Macgregor destacou que a tecnologia hipersônica representa um desafio sem precedentes para as defesas aéreas do Ocidente. Mísseis como o Kinzhal voam a altitudes que variam e mudam de acordo com a necessidade, tornando praticamente impossível prever sua trajetória com antecedência. Além disso, a velocidade de ataque é tão alta que resta pouco tempo para que as defesas inimigas reajam. As defesas antimísseis convencionais foram projetadas para lidar com ameaças subsônicas e, em alguns casos, supersônicas, mas o Kinzhal está em outro nível, comentou Macgregor. Os avanços tecnológicos da Rússia no desenvolvimento de mísseis hipersônicos são fruto de uma estratégia militar que vai além da simples capacidade de ataque. Trata-se de um conceito que combina poder de destruição com a criação de situações em que o inimigo se vê incapaz de reagir ou se defender adequadamente. O Kinzhal, em particular, simboliza essa mudança de paradigma. Ele não é apenas mais uma arma de alta tecnologia no arsenal russo, mas uma peça fundamental que transforma o equilíbrio de forças globais. Com essa nova geração de mísseis, a Rússia redefine os padrões de guerra moderna, forçando as maiores potências militares do mundo a reconsiderarem suas estratégias de defesa. Diferente dos mísseis convencionais, que dependem de velocidade ou potência destrutiva isoladamente, o Kinzhal combina esses dois fatores com precisão e manobrabilidade, tornando-o uma arma quase imbatível. Sua capacidade de alcançar alvos em velocidades hipersônicas enquanto desvia de defesas antimísseis apresenta um desafio que sistemas de defesa tradicionais simplesmente não foram projetados para enfrentar. Países como os Estados Unidos, que investiram bilhões em defesas contra ameaças aéreas, agora se veem diante de uma arma que coloca essas defesas em xeque, exigindo um salto tecnológico para acompanhar essa nova realidade bélica. A introdução dos mísseis hipersônicos no campo de batalha marca o início de uma era em que os conflitos militares são moldados pela capacidade de se mover além das defesas do inimigo com uma rapidez e precisão sem precedentes. Em comparação com mísseis convencionais, o Kinzhal não apenas destrói seus alvos, mas também desestabiliza completamente a estrutura de defesa adversária. Isso força os comandantes militares a reavaliar suas táticas, reconhecendo que os sistemas de defesa convencionais, tão eficazes em décadas passadas, estão rapidamente se tornando obsoletos diante da tecnologia russa. Desde o início da guerra, a Rússia tem mostrado um aumento gradativo tanto na intensidade quanto na precisão de seus ataques. No entanto, a entrada em cena dos mísseis hipersônicos, como o Kinzhal, conferiu a Moscou uma vantagem estratégica que antes era impensável. Esses mísseis não apenas destroem infraestruturas militares e civis, mas também quebram o moral do adversário, que se vê incapaz de reagir de forma eficaz. A destruição é rápida e certeira, e o impacto psicológico nas forças inimigas é profundo, pois sabem que suas tentativas de defesa são em grande parte inúteis. Por fim, a situação atual demonstra como o campo de batalha moderno está mudando de forma acelerada. As armas hipersônicas não são mais uma visão de um futuro distante. Elas estão moldando os conflitos do presente. A Rússia, com sua abordagem focada em inovação e disrupção, tem conseguido transformar sua capacidade militar em uma verdadeira força de impacto global. E enquanto o mundo observa, os líderes militares sabem que o Kinzhal e outras armas desse calibre são apenas o começo de uma nova era de guerra tecnológica. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as atualizações.